bem-vindos ao canal Projetando Pontos Sementes. Esse é o nosso primeiro bate-papo sobre o nosso projeto, né, Andréia? Exatamente, de muitos que virão. Então, para quem não me conhece, eu sou a Andréa, parapsicóloga clínica e hipnoterapeuta. E eu sou Ângela Varago, parapsicóloga clínica e hipnoterapeuta. Vamos começar? Vamos contar primeiro por que a gente escolheu as gestantes? Eu acho que sim, né? A nossa história. Como é que foi mesmo no curso de parapsicologia? Exatamente. Nós fomos para a pós-graduação de parapsicologia e MBA, né? E já no começo do curso a gente se encontrou. Na verdade, no primeiro dia de aula, né? No corredor, você grandona, né? E eu sempre falando com todo mundo, né? Oi, tudo bem, sou a Ângela. Prazer, sou a Andréia. Você não estava no congresso, né? Lembra? Não, eu tive que assistir online. Aí começamos a conversar e a gente percebeu que tínhamos algo em comum. Aí eu falei, então, já sabia desde o começo do curso que eu gostaria de trabalhar com gestantes. Aí comentei com ela, eu quero trabalhar com gestantes. Ela, eu também. Então tá. E até brincamos, né? Então vamos ser sócia. Exatamente. E nos tornamos, então. Porque tudo que a gente cria na mente torna-se realidade. Muito bem. Então, assim que começou. Na verdade, histórias diferentes, né? Mas com um único propósito. Quer falar sobre a tua história primeiro? Foram 2 motivos diferentes. Eu, como mãe, na verdade, eu procurei a parapsicologia, resolvi mergulhar para autoconhecimento. E, na verdade, com uma pontinha de culpa que eu tinha. Então, eu fui para me resolver. E quando eu vi o resultado em mim, eu falei, por que não ajudar outras pessoas, né? Com o mesmo problema, com a mesma situação, com a mesma sensação de culpa. E no meu caso, eu tive contato com a parapsicologia clínica há 13 anos, 14 anos mais ou menos. E aí eu tive uma revelação da minha história de vida, né? Um processo pela hipnoterapia, descobri que corria risco de aborto na gestação da minha mãe. E aí foi um processo muito doloroso. E eu resolvi que não gostaria que nenhum bebê mais passasse pela mesma situação que eu passei, né? E aí eu falei, um dia eu vou estudar sobre isso e vou ajudar outras crianças, né, através das mães, né? E como nada é por acaso, não existe coincidência, eu, pelo olhar da mãe, querendo cuidar da mãe para que não passasse pela mesma dor que eu passei, e eu para cuidar do bebezinho que está ali, né, sendo estruturado dentro do útero da mãe, que é a primeira casa. Exatamente. E para que vocês tenham uma noção, né, 90% da nossa personalidade, né, Ângela, ela se dá justamente na vida intrauterina e processo de nascimento. Então, a importância de cuidar deste momento, dessas emoções. Exatamente. O útero da mãe é a nossa primeira morada, a nossa primeira casa, né? Então, uma gravidez mais tranquila, mais equilibrada, traz para a criança aí essas programações também. Uma criança mais segura, né? Mais confiante, mais feliz, né? Quem não quer ser feliz? Você quer ser feliz, André? Muito. Eu também. E você? Quer ser feliz? Acho que todo mundo, né? A gente nasceu para ser feliz e a gente deve correr atrás dessa felicidade, sim, com certeza. E as mulheres terem consciência, né? Porque nesse momento que está gestando, ela está nutrindo, é o sangue e muita emoção que está passando ali, né? Pelo cordão umbilical, né? As reações fisiológicas, enfim. O bebezinho está sentindo exatamente tudo, né? E esse vínculo, né? Criar desde o começo, muitas mamães já descobrem um pouquinho mais tarde, outras descobrem mais cedo. Então, assim, até a Andrea fala, né? Quando é muito pequenininho ali, tá de algumas semanas, toca na barriga, para elas é até estranho, né? Então, a gente não tem esse costume de conversar com o bebê, né? Mas temos que entender que mãe e bebê são um ser só. Eles são únicos, né? E aí você já começar esse vínculo desde então, cuidar das suas emoções, entender ali que emoções muito fortes podem impactar sim ali aquele bebê, ele vai sentir, né? Então, conversar, né? Que, filho, não é com você, é aqui com a mamãe, vai estar tudo certo, né? Parece uma coisa boba, mas é muito simples e é efetiva. É muito efetiva. E a gente brinca nos atendimentos, né? Porque eu pego no pé da mulherada. Eu falo, não tá com a barriga, mas o bebê tá aí. Então, tomem posse, se conscientizem, conversem, criem o vínculo, né? A conexão. Então, a Ângela até brinca. A primeira coisa que eu falo para elas, se conectem com a barriga, conversem, porque é aquela coisa, quando a gente já passou, né, pela situação, então a gente já sabe, né? Assim, a gente
sabe como vai ser e sabe como que a diferença que faz na vida, né? Tanto da criança como da mãe. Assim, porque nem sempre, né, a gestante vem nos procurar porque tem algum problema, né? Exato. Ou às vezes acha que não tem, certo? E aí, assim, tudo bem, que ótimo, mas você pode ainda melhorar um pouco mais, né? Criar esse vínculo mais forte, se acalmar, porque a gente sabe o quanto o estresse do dia a dia, né, prejudica essa gestação. Então, é todo um contexto que a gente precisa tratar, né, e acompanhar, e entender, né, o processo de cada gestante, porque cada gestante é um mundo. E aí a gente tem que entender esse mundo. Exatamente. E algumas coisas, alguns gatilhos acontecem ali durante a gravidez, né, Ângela? Que a gente percebe que a mãe não, por exemplo, muita ansiedade, insegurança, uma dificuldade de criar o vínculo com o bebê, Sim. e que elas não sabem de onde vem, né? E E até aí, porque muitas coisas nós trazemos dos nossos antepassados, né? Não sim. são só nossas histórias, né? O subconsciente, a mente é muito complexa, mas também é maravilhosa, né? A gente saber que a gente pode programar e reprogramar a mente é muito importante, né? Funções consciente, subconsciente, porque eu sempre falo, né? A gente aprende a andar, aprende a comer, aprende a estudar, aprende várias coisas, mas a gente não aprende a cuidar da nossa mente. Então, como é importante a gente plantar essa sementinha nova, né? Para que nasçam flores mais lindas ainda. Exato, e criar o hábito, né? Sim. Porque a gente sabe que a mente, todo dia ela precisa, é como uma plantinha que precisa ser regada. Então, para a gente criar essa mente forte e positiva, né? Para ter esse resultado positivo, né? Sim. Tanto para a mãe como para o bebê. Isso tem que ser trabalhado diariamente. Sim, até mesmo porque, assim, a gente sabe que a vida não é mil maravilhas, né? A gente tem altos e baixos. Então, assim, você saber esse equilíbrio, né? Então, assim, hoje eu não tô me sentindo bem e eu só dou força para isso, como que eu vou terminar meu dia? Pior do que eu comecei, não é? Exato. Então, aí formulações positivas, pensamento positivo, um relaxamento no meio do dia, para 10 minutinhos para respirar, né? A gente não sabe respirar. Nem respirar a gente sabe, né? Exato. A gente respira curto quando vê a gente está ansioso, né? Então, esse movimento mesmo de parar, prestar atenção, olha, vou respirar, vou sentir, né? Calma. Respirar, Fica com estar calma, preso, tudo se resolve. Essa frase é boa, né? É, excelente. E prestar atenção, né? Estar no presente, porque nós vivemos o tempo todo no automático. A gente acorda já pensando como vai ser o almoço, a gente almoça já pensando no que vai ser do jantar, no jantar a gente já está pensando no dia seguinte. Então, quando que a gente está presente? Exatamente. Às vezes nem a gente está presente na gente mesmo, né? Imagina para o outro. E imagina na gestação, né? Sim. E a diferença que isso faz. A mãe aprender a ter essa respiração controlada, a estar no presente, né? A criar esse vínculo e essa conexão justamente através da respiração e dessa consciência com ela mesma. Então, essa é a importância. E aquelas gestantes, né, que são resistentes também, né, ao processo. Nos procuram para fazer o processo, mas até entender é um pouco demorado, né? E aí, quando numa situação complexa, elas aplicam aquilo que elas aprendem, transforma. Vê o resultado. Vê o resultado, transforma, né? Então, é interessante, e é um processo de cada um e é normal, né? Mas tem aquelas que já desde o começo chegam e, não, eu quero mudar tudo, né? Doam. Se doam bastante, outras têm um processo mais lento, mas o resultado é sempre fantástico. Exatamente, quando elas tomam posse, consciência, né, fazem as compreensões, porque a gente não trabalha só a gestante, isso é muito importante de ser dito. A gente trabalha toda a estrutura familiar, então o marido, os pais, a gente faz a tabela familiar, então ali a gente aprofunda nas personalidades daquelas pessoas que convivem mais com a gestante, até, né, Ângela, para ela entender, né, e não ter aquele julgamento, porque cada um tem sua história, cada um vai agir e reagir conforme a sua história, né? Então é muito legal quando a gestante ela faz essa compreensão, né, de cada pessoa que está no entorno dela, porque depois que o bebê nascer, ela vai precisar inevitavelmente de ajuda.
né, Ângela? Sim, né, rede de apoio é muito importante, né? E essa questão, muitas vezes, existem situações familiares que não estão bem esclarecidas ali, e a gestante, ela descobre a gravidez e fala, e depois? Como é que vai ser o contato com a minha mãe? Como é que vai ser o contato com a minha sogra? Como é que vai ser o contato, né, com as pessoas que ali estão? E aí a gente faz um processo de harmonização familiar, né? A gente entende que ninguém é perfeito e somos movidos pelas nossas programações. E dentro disso, ela descobre, né? Poxa vida, cada um faz a sua maneira da melhor forma que ela pode. E aí essa integração, né? No final, de pai, mãe, irmãos, que muitas vezes tem aquelas briguinhas que a gente sabe que tem, né? Então é fantástico, porque o neném nasce, o bebê tá ali, e tem algo mais aquecido naquele ambiente, não é? Exatamente. E nós já temos sementes, né, Ângela, que Temos. nasceram, né, do nosso trabalho. E é lindo de ver, assim, de observar, né, como que a família está harmonizada, como a família tá, e como o bebê, né? Como o bebê é uma bênção. Poderia ser assim se não tivesse sido feitas sessões? A gente não sabe. A verdade é que com a sessão tá tudo maravilhoso. Com as sessões que ela fez, tá assim maravilhoso. A família é super bem estruturada. Passou por dificuldades de amamentação, inclusive nós trabalhamos também todas essas questões durante o processo, é importante dizer isso também, mas supera com mais Mais facilidade. facilidade, não ver aquilo como um grande problema, né? Então, existem os desafios, como toda maternidade tem, toda família tem, mas a forma de você encarar esses desafios é diferente, né? Não é tão mais complexo quanto antes. Porque consegue ver de fora e consegue ter, já sabe, né, como que foi estruturado, por que está acontecendo aquilo, e o próprio subconsciente automático que ele é, mesmo tendo feito as compreensões, em alguns momentos ele é automático, então ele vai te levar para aquela situação de novo. O importante é que depois das sessões, com todas as compreensões que você tem, você mesma, elas mesmas, né, já se policiam, já conversam, né, com elas mesmas. Não, peraí, não é assim. Eu tô deixando o meu automático, meu robozinho aqui tomar conta de mim. Então superam com muito mais facilidade, né, as dificuldades. Com certeza. E é maravilhoso a gente saber disso, né? Exato. Quando a gente fala em parapsicologia clínica, ela pode ser trabalhada de forma integrada, não substitui um pré-natal, não substitui um tratamento médico. Se a gestante já faz psicoterapia, ótimo, tudo bem, né? A gente não mexe nessas questões. Então, é uma terapia complementar. Se a gestante também não faz a psicoterapia, com a parapsicologia ajuda da mesma forma, né? Tanto que as nossas gestantes sempre é um trabalho mais concentrado na gente, né? Porque assim, é integrativo e de repente a grávida já faz um trabalho com psicoterapia. Ela fazendo o nosso, aprofunda mais ainda esse outro tratamento, né? Só vai complementar. Sim, de forma que, porque a gente trabalha com reprogramações. Enquanto outras terapias trabalham as emoções, a gente trabalha a causa dessas emoções, né, para entender de onde vem essa emoção, a origem, e aí você saber lidar com isso. E aí faz a reprogramação na origem daquele trauma, daquele bloqueio que a gestante tem. Ou que não seja gestante, que seja uma pessoa que está planejando engravidar, enfim, de qualquer forma, a maneira vai ser a mesma de trabalhar. Porque às vezes a gestante ela não tem nenhum problema físico, o esposo também não tem nenhum problema, né, de doença, nada mais, e não consegue engravidar, né? E aí você sabe que é uma causa mental. Exato. E aí a gente faz exatamente esse trabalho, essas sessões, né? E para chegar no ponto, qual é a origem? Por que não, se tá tudo bem fisicamente, por que não consegue engravidar? Isso tanto que é tão verdadeiro, porque às vezes aquele casal fica num processo de tentar engravidar por anos, né? 5, 6 anos, 7 anos, e vai lá, fica lá. Naquele processo não tem nenhum problema, né? E aquela autocobrança também de não conseguir, tanto a mulher quanto o homem, né? E aí, vamos supor que a pessoa vai lá, o casal decide adotar. Não, agora eu vou adotar um filho, né? Passa aí, às vezes, alguns meses até, e de repente o casal engravida. Por quê? Né? Então, era um bloqueio mental. Ela entendeu que ela tem a capacidade de ser mãe, né? Porque a gente tem programações subconscientes que nos tornam, né? Traz para nós essa ambiguidade. Será que eu posso ser mãe? Será que eu não posso? Será que eu devo, né? Como é que eu vou ser uma mãe?
Será que a criança não vai dar trabalho? É. Como será que Será é? e o financeiro, será que eu dou conta? Porque eu trabalho fora, né? Então, tem N situações que nossa mente vai criando aqui como bloqueios, né? E aí, quando o casal adota um filho, eles percebem que é fácil, é mais fácil do que eles imaginavam. E aí você E que libera, é né? uma Que bênção. filho é uma bênção. E aí, depois do primeiro, adotou, depois, vida que segue, tem até mais que um filho É, depois, né? exatamente. Então a gente vê que, né, muitos bloqueios mentais, né? Sem contar que o subconsciente programado, né, para garantir a lei de sobrevivência, ele vai sempre tentar nos proteger, né? Então, se eu sofri uma ameaça no meu processo de vida intrauterina, o que que ele vai tentar fazer? Me Proteger. proteger de ter um filho, porque o filho é ameaça, filho é problema, né? Então você vê como que é a nossa mente. Exato. É totalmente complexa, né? Mas ao mesmo tempo maravilhosa, eu repito sempre, né? Porque a capacidade da gente reprogramar, isso é fantástico. Exato, porque o subconsciente não é estático, né? Ele pode ser reprogramado. Então, isso que as pessoas têm que entender, né? Fazer essa compreensão. Descobrir a origem, ir até lá, fazer essa compreensão do que de fato aconteceu, né? Porque, na verdade, ele para ali, por exemplo, no caso da Ângela, né? Que realmente houve uma situação do aborto, né? A mãe dela pode nunca ter verbalizado, né? Mas ela ali, vida intrauterina, como bebezinho, sentiu tudo, né? E quantas coisas não foram acontecendo na vida, durante a vida dela, que eram consequência daquilo, né? Sim, com certeza. Assim, fui uma filha muito amada, né? Minha mãe foi a melhor mãe que eu poderia ter, com certeza. Descobri isso, infelizmente, ou felizmente também, a gente não pode dizer, acho que foi tudo no tempo certo, né? Eu descobri depois que ela tinha falecido. E aí, quem confirmou a minha história foi minha irmã mais velha, né? Que quando a minha mãe engravidou de mim, a minha irmã tinha 4 meses de idade. E a minha mãe corria risco de vida. Poderia me perder ou ela perder a própria vida, né? E aí deixar tantos filhos que ela tinha e mais um bebê de colo, como é que ela ia fazer, né? Então, nesse ato de desespero, ela foi até o hospital para fazer. E lá ela desistiu, né? Então, assim, eu sofri uma grande ameaça à minha lei de sobrevivência do indivíduo, né? E isso, com certeza, me trouxe várias consequências, né? Durante a vida, né? Mas que eu superei através de outros tratamentos também da parapsicologia, porque quando eu compreendi essa história, quando eu descobri, não vou dizer, eu chorei muito, né? Mas eu entendi o desespero da minha mãe, né? Ela não fez porque ela queria. É essa a parte mais importante da parapsicologia, né? Principalmente quando a gente usa a hipnose na terapia. Por isso que nós chamamos de hipnoterapia, né? Por exemplo, você ir até esse ponto do trauma, Sim, né? E fazer essa compreensão. Porque quando a gente não faz essa compreensão, a gente só julga. sim. E aí dói, né? Porque você não tem o entendimento. A gente sempre fala para os nossos clientes, né? Independente de estar gestante ou não, ninguém tem culpa das programações. Ninguém tem culpa de programação nenhuma, mas nós somos responsáveis pelas escolhas que nós fazemos. Então, a mãe foi ali pela situação, né? Mãe não rejeita filho, rejeita O a contexto, situação, o contexto que ela está vivendo. Então, ela foi pela automático dela. A emoção ali, subconsciente, né? O que eu vou fazer da vida? Desespero, né? Quem não tem. Mas ela ali naquele momento ela pensou e não fez, né? Não executou. Sim. Embora ela não tenha tido a sorte de ter feito uma terapia, de ter feito essa reprogramação, enfim, porque ela também com certeza tinha programações, né, para ela chegar nesse ponto de pensar nisso. Provavelmente. Pensa, né, era dos músculos, né? Minha mãe hoje ela estaria, se ela fosse viva, com 80 anos, né? Então, como foi criada, né? Tantos filhos, né? Naquela época faziam-se filhos para trabalhar na roça, né? E a mulher vivia grávida. Mulher vivia grávida. Minha mãe passou 17 anos da vida dela grávida, né? Então, assim, mais um, como é que eu vou fazer? Olha o desespero, né? Então é super normal essa emoção vir tão forte e pensar o que vai fazer da vida, né? E a gente, movido pelo subconsciente, faz coisas mesmo que a gente nem imagina, né? Porque a emoção tá aqui em cima, a frequência cerebral tá em gama, né? Não tô pensando, né? E aí, infelizmente, muitas vezes acontecem, né, coisas, né? E depois a culpa. Exatamente. Como fica, né? Porque para todo culpado merece castigo.
E aí, o que seu subconsciente faz? Atrai situações para me castigar. Daí vai repetindo padrões. São padrões, pode observar. Nós vamos repetindo padrões, seja como criar o teu filho, seja com o seu relacionamento. Por exemplo, uma imagem de homem, né, que você tem ali na sua mente. Então, o homem é o que? Ele é pai, ele é marido, ele é autoridade, né? Então, conforme essa figura do pai que representa para você, é o padrão mental que você tem. Então, eu tenho um pai que não é provedor, eu posso atrair um marido que não vai ser provedor, né? Se eu tenho um pai violento, eu posso atrair um homem violento. A não ser que, por exemplo, durante a vida aí, na sua vida, você consiga, mesmo sem ter essa compreensão que nós estamos explicando agora, que, por exemplo, minha mãe reclamava muito do meu pai. Sempre reclamava para os filhos. Eu teria uma tendência de me casar com uma pessoa muito parecida com meu pai. Mas quando eu era pequena, o que eu repetia muito para mim mesma? Eu falava, eu não quero casar com alguém para eu viver a vida reclamando desse jeito. Sem eu ter essa noção, esse conhecimento, automaticamente o meu marido é o oposto do meu pai. Oposto no sentido assim, ele é como meu pai nas qualidades. Sim. Provedor, preocupado, muito, assim, mas, por exemplo, meu pai não era muito com os filhos, o meu marido não, tô 100% de relação com os filhos, de querer saber, então, da maneira que ele me trata, como meu pai tratava minha mãe, totalmente diferente. Então, sem eu ter o conhecimento, eu reprogramei. Sim, porque aí a imagem de homem. E tem as programações que a gente fala, subconscientes de culpa. Essa pior praga, dizia Dr. Grisa, né? Pior praga é a programação de culpa. Porque o teu subconsciente como automático, ele só vai catando. É problema? Vem pra cá. Desafio? Vem. Tipo assim, aquela pessoa que, por exemplo, tá indo tudo bem. Ela já começa assim, tá dando muito certo. Logo vai acontecer alguma coisa. E batata. Ela já está criando a situação, né? Então, eu acho que mais do que ficar falando assim, ó, fulano não dá certo, ciclano não dá certo, né? Eu acho que é se perguntar, por que isso está chegando até mim? Né? E até nessa questão de programação de culpa, né? São coisas assim que a gente não percebe, mas, por exemplo, esse mês eu vou ter um extra lá, ganhei uma bonificação de salário e esse dinheiro eu vou deixar para eu fazer sei lá, umas férias, vou fazer uma viagem, né? E tá programado, porque você não precisa daquele dinheiro. Aí você vai lá e fica doente. Em que você gasta? Com remédio, né? Porque é o teu subconsciente. Teu subconsciente falando, você é culpado, você não merece ter umas férias, entende? Então é muito sutil, né? Então você vai lá, tá nas férias, digamos, quebrou a perna. Não curtiu as férias. Ou quebra o celular. Acabei de comprar um celular. Daí a gente também já fala de paranormalidade. Também. Né? Outros talentos, né? Então, paranormal, superdotado e o depressivo, que é talento também que a gente fala, né? Por que depressão é talento? Porque a pessoa sofreu tanto que ela sempre se coloca no lugar do outro. Então, ela sabe a dor que é. Então, por isso que a gente fala que a depressão é um talento. Porque ela em algum momento na vida dela, ela sofreu tanto, né? Que ela sabe, ela tem muita empatia por todas as pessoas. Então, ela sempre se coloca no lugar do outro. E o superdotado não é aquela pessoa que tem o QI elevado, né? Que a gente sempre fala, a superdotação é QI, né? É aquela pessoa que consegue sair de qualquer situação. Na verdade, porque o subconsciente dela cria estratégias, né? Para ela sempre se sair bem. Sempre dá certo. E aí vem a paranormalidade que está junto com tudo isso, né? Porque aí você tem uma capacidade mental extraordinária, né? Que a paranormalidade ela pode ser treinada assim e deve, né? Programação, canalizar. Mas o paranormal, às vezes, mesmo que ele não pense, está ali na mão dele, né? Então, assim, como é que eu consegui pagar uma faculdade? Não tenho nem condição, de repente, surge a faculdade. Parece que anjos, né? Começam a te abraçar, né? Então é tudo consciente, né? E subconsciente trabalhando ao mesmo tempo ali. E tudo isso é tão automático, né? O subconsciente e o consciente porque isso acontece a todo tempo, 24 horas do dia, né? E aqui nós estamos conversando, nós estamos fazendo uso do consciente.
né? Mas eu posso falar uma palavra, dar um exemplo, ou até minha roupa e te levar para alguma memória. Pronto, você já está no subconsciente. Exatamente. Porque a função consciente é onde está a nossa atenção, capacidade de análise, decisão, né? Agora, o subconsciente, ele já a estrutura do iceberg lá embaixo, né? Que é muito grande. Tudo Então, que está submerso. tudo que está submerso. Então, tudo que está programado ali, o teu subconsciente vai trabalhar de forma automática. Então, você não precisa pensar para respirar, precisa? Não precisa. Aqui a gente está conversando, o coração está batendo, espero eu, né? Deixa eu ver, né? O coração está batendo. Agora que parou, né? O coração bate, a gente respira, a gente tá piscando, né? Exatamente. Move também os nossos sentimentos, né? Às vezes você tá triste, você fala, de onde que vem essa tristeza? Tá tudo bem. Você quer estar triste? Eu, às vezes, não quero, e tô, né? E você? Também. É? Quantas vezes a gente chora até sem querer chorar? Tá assistindo um filme, pastelão ali, não é nem fatos reais, você tá ali, né? Se debulhando em lágrimas, falando, eu não consigo parar, né? Porque alguma coisa mexeu lá com você lá dentro e ele disparou aquela emoção, né? E ainda ele move nossa realidade. Né? E é por isso que a gente está falando, né? Aquilo que a gente cria na nossa mente torna-se realidade. Basta acreditar, né? Porque eu costumo brincar, não é sentar no sofá, eu quero um carro, e tô aqui esperando, gente, não vai cair do céu, não é assim, né? Existe um movimento, né? Exato. Existe um movimento para isso e, assim... Um processo, na verdade, que a gente chama de processo psíquico, né? Para que isso aconteça. Mas o que é o mais importante é você querer desejar com muita verdade, né? Convicção. E é aquilo que a gente fala, né? Em toda terapia, 20% somos nós e 80% é o cliente. Se você não quer, não tem vontade, não vai acontecer isso tudo na nossa vida, não é, Andréia? Sim, eu costumo dar um exemplo sempre para os meus clientes, né? Independente da religião, mas eu acho que todo mundo sabe aquela história de que Jesus andou sobre as águas, né? E que os discípulos estavam num barquinho e ele convidou, falou para Pedro, né? Sai, vem, anda. Ele deu 3 passinhos na água e caiu. Por que ele afundou? Ele não acreditou. O que Jesus falou para ele, né? Ô homem de pouca fé. Sim. Então, o quanto nós acreditamos naquilo que a gente deseja, quanta fé eu coloco naquilo que eu quero, né? É essa a diferença. E a fé é tanto científica quanto religiosa, né? Eu, às vezes, não tenho nenhuma religião, a pessoa não precisa ter, mas ela precisa ter a fé, né? Porque a ansiedade e a dúvida, eles derrubam o processo psíquico. Aí não vem o resultado inevitável, né? Então é o acreditar, né? A convicção junto com a emoção, né? Que vai disparar em você a fé. Seja a fé que você tenha. Né? E aí, automaticamente, o universo, porque você criando todo esse processo psíquico mentalmente, o universo vai atrair para você, por exemplo, eu falei do carro, né? Eu posso receber uma promoção, eu posso receber um dinheiro inesperado, e aí realmente eu vou conseguir comprar o carro, porque o processo... Sim, mas aí a gente não pode esquecer das leis cósmicas básicas, né? Harmonia, vibração e evolução, né? Exato. Se você também... você não pode desejar algo para você querendo derrubar o outro, prejudicar alguém. Então, exatamente. tem isso também, né? Então, falando em cosmos, né? Essas leis, elas são muito importantes ser respeitadas, né? Isso, e essas leis, elas estão presentes em todos os seres vivos do universo. Sejam plantas, animais e seres humanos, né? Então, viver em harmonia, vibração e evolução, né? Sem prejudicar ou atrapalhar a vida de ninguém, né? Porque o retorno vem. Então, André, falando desse assunto das leis cósmicas básicas, é um ótimo assunto para o nosso próximo encontro. O que você acha? Ótimo, vocês vão adorar. Então, vocês que estão aí nas redes sociais, Instagram, TikTok, sei lá o quê, ok, não sei o que mais existe aí. Spotify, é muita coisa, né, gente? Muita tecnologia para mim. Eu sou da roça, né? Então, a gente se vê aí no próximo bate-papo. Espero que vocês tenham gostado e continuem ligados, porque cada vez mais a gente vai trazer mais conteúdos especiais para vocês, falando da nossa mente humana. Exato, e vocês vão se surpreender. Falando da nossa mente, né? Mente humana, da nossa mente humana, da mente humana. Tchau, gente. Tchau. Beijo, muito obrigada.